Olá pessoal, sou a professora Marcela Paz do IFES Campus Vila Velha e hoje vamos aprender sobre o sistema sanguíneo RH. Na aula de hoje então, nós vamos ver sobre o que é sistema sanguíneo RH, antígenos e anticorpos do sistema RH, a doença hemolítica do recém-nascido, os doadores e receptores universais quando a gente junta os sistemas ABO e RH e um exemplo de transmissão hereditária dos alelos, ok? O que é o sistema sanguíneo RH? Assim como os outros sistemas sanguíneos, o RH também é codificado por genes. Ele é uma codificação um pouco mais complexa, nós temos 2 genes envolvidos, mas são 2 genes muito próximos um do outro e que a gente consegue dar um genótipo só para ambos, ok? Eles estão localizados no braço curto do cromossomo 1. E diferente do sistema sanguíneo ABO, o sistema sanguíneo RH não são carboidratos, e sim é proteína. Então, se a gente fosse observar o sistema sanguíneo ABO aqui, por exemplo, o que a gente veria? Nós temos aqui uma hemácia. Na superfície da hemácia, nós teríamos aquele conjunto de carboidratos, né, que da substância H mais o carboidrato do A, por exemplo, para formar o genótipo A. Tá vendo que eles estão aqui, ó, no glicocálix, nessa parte externa da membrana. O RH, ele é um pouco diferente. Ele não é carboidrato aqui. Se a gente for pensar na superfície de membrana, lembra que tem uma série de proteínas transmembranas, que são aquelas proteínas que estão localizadas com sítios no meio interno e no meio externo da célula. Então, ó, supondo que isso aqui seja uma membrana plasmática, essas proteínas do RH, elas estão aqui. Tá vendo? Podem dar até 12 passagens pela membrana. Isso aqui seria um RH positivo. Tudo bem? Nós temos 3 genótipos associados ao sistema sanguíneo RH. Temos o genótipo Rzão, 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 Rzinho ou Rzinho, Rzinho. Então, o genótipo dominante, que a gente vai chamar de Rzão, mas tá errado, tá? A gente tem que chamar de R maiúsculo. Mas para facilitar a vida, vamos chamar de Rzão. Ele codifica esses antígenos do RH. O Rzinho, o alelo Rzinho, não codifica. Como o Rzão ele é dominante, o que a gente vai ter? O Rzão sendo dominante, a gente tem a presença do alelo em homozigose ou a presença do alelo em heterozigose com recessivo, a gente tem um fenótipo positivo. E quando a gente tem o Rzinho, Rzinho em homozigose, né, o alelo recessivo em homozigose, a gente tem um fenótipo negativo. Tá? Então, aqui temos o fenótipo positivo, RH positivo, e aqui o fenótipo RH negativo. Então, se são genes diferentes, a gente tem a forma de transmissão independente em relação ao sistema BO. Tá bom? Então, vamos só pensar. Antígenos e anticorpos do sistema sanguíneo RH. Dúvidas de antígeno e anticorpo é só olhar a aula do sistema sanguíneo ABO, que está tudo explicadinho lá. Vamos supor que a gente tem aqui um sistema sanguíneo RH e que cada bastão azul desse aqui seja uma proteína transmembrana. Então, quem é do RH positivo no seu sangue, ele vai ter os antígenos RH. O negativo, a gente observa que não tem esses antígenos na membrana das hemácias. Então, ele vai ser chamado de RH negativo. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos ver relação antígeno-anticorpo. Então, a gente já sabe aqui que essas moléculas aqui são antígenos, não é? E o nosso corpo produz anticorpos contra os antígenos que nós não temos. Temos uma classe muito variada de antígenos, tá? Que vai desde micro-organismos até proteínas ou carboidratos do sistema RH, tá bom? A gente produz anticorpos contra o que a gente não tem. Então, vamos pensar. Se eu sou do RH positivo, vocês acham que a gente pode produzir algum anticorpo contra o RH? Não. Porque se a gente produz um anticorpo anti-RH, o que vai acontecer com a gente? Nossas células vão se aglutinar
a gente vai morrer. Então, quem é RH positivo não pode produzir anticorpo anti-RH. Então, ó, vamos dar um X? Não produz. Mas vamos olhar no negativo. Quem é RH negativo, ele tem o antígeno RH na superfície das suas hemácias? Ele tem esses bastões azuis aqui? Não tem. Então, ele vai produzir um anticorpo anti-RH positivo, que a gente chama de anti-D, tá? A gente chama de anti-D aqui, tá bom? É uma sigla que é dada. Estou chamando de RH positivo aqui só para facilitar o raciocínio. Tudo bem? Só que tem uma peculiaridade aqui. As pessoas do sistema sanguíneo negativo, seja A negativo, B negativo, O negativo, AB negativo, não importa. As pessoas do sistema RH negativo, elas só vão produzir anticorpos contra o RH se entrar em contato a primeira vez com o sangue. No sistema BO, a gente já desenvolve esses anticorpos logo ao nascimento. Não precisa ter mistura com sangue, né? Não precisa ter tido contato com outro sangue. A gente já produz naturalmente. No sistema RH é diferente. As pessoas negativas, elas só vão produzir anticorpos quando elas tiverem contato a primeira vez com o RH, certo? Então, por exemplo, se a gente tem uma transfusão sanguínea, uma pessoa RH negativa e vai receber sangue, vou fazer uma seta contrária aqui, ó. A pessoa negativa vai receber sangue de uma pessoa RH positivo. Esse é o negativo e esse é o positivo. Quando for a primeira vez, ela vai receber esse sangue e não vai acontecer nada porque ainda não tem anticorpos, ok? Mas quando ela entrou em contato a primeira vez, ela passa a produzir anticorpo anti-D, né? Que é o anti-RH, tá bom? Ela passa a produzir esse anticorpo. Se ela recebe um sangue RH positivo pela segunda vez, aí começa o problema, porque antes ela não tinha, então não vai acontecer nada. Mas se ela recebe a segunda vez, se ela entra em contato com esse sangue RH positivo, na segunda vez, ela já produziu anticorpos aqui, ó. E o que que ela vai fazer? Ela vai atacar esse sangue positivo que ela recebeu. E por que a gente sempre tem que saber o nosso sistema ABO e RH, né? A positivo, A negativo? Porque são os dois sistemas sanguíneos que mais causam reação de anticorpos, que causam uma maior produção de anticorpos, tá? Em relação aos outros tipos sanguíneos. Então, vocês entenderam? Quem é RH negativo só vai produzir anticorpos contra o positivo depois do primeiro contato. Tudo bem? Então, teve o primeiro contato, vai começar a produzir anticorpo. A partir do segundo contato, ela já tem um anticorpo. Ela já está preparada para o ataque. Recebeu, vai começar a atacar aquele sangue. Então, uma pessoa que é RH negativa, que recebeu o sangue a primeira vez positivo, não vai acontecer nada. Mas se receber a segunda, o sangue vai estar errado, né? Então, vai começar a produzir anticorpos e esse sangue vai começar a aglutinar. A pessoa pode morrer, tá bom? Porque recebeu o sangue errado. Por isso que é importante a gente saber quem é o positivo e quem é o negativo, tá certo? A gente conhecer esse momento de produção de anticorpos é muito importante porque nós temos uma doença, que é a doença hemolítica do recém-nascido. O que quer dizer isso? Vamos supor que a gente tenha uma mulher RH negativo, tá vendo? Aqui chama de Dzinho, Dzinho, tanto faz, tá? Rzinho, Rzinho ou Dzinho, Dzinho, a mesma coisa, são alelos recessivos aqui, ó. Essa mulher é Dzinho, Dzinho. Vamos supor que ela nunca teve contato com o RH positivo.
Se ela nunca teve contato com RH positivo, ela não vai ter anticorpos. Só que aí ela engravida de uma criança RH positivo. Mais ou menos durante a 28ª semana do desenvolvimento embrionário, começa a ter trocas sanguíneas, né, entre o feto e a mãe. Na verdade, o que acontece? As células do feto vêm para a mãe e nessa 28ª semana já tem uma quantidade muito grande de antígenos RH positivo nas hemácias, tá? Na primeira gravidez, o que a mãe vai fazer? Ela não conhece, o sistema imunológico da mãe não conhece e recebeu as células positivas e ela é negativa. Ela vai ligar o alerta, né? O corpo vai ligar o alerta, vai falar assim, bom, eu não reconheço esse antígeno aqui, então eu vou começar a produzir um anticorpo anti-D, tá? Ou anti-RH positivo. Um anticorpo anti-D. Tudo bem? Bom, aí passou. Aqui, ó, os anticorpos produzidos e tal, e tudo bem. Passou, nada aconteceu e beleza. Só que a mãe já tá com os anticorpos preparados aqui, ó. Ela já foi imunizada, já tá com o anticorpo preparado aqui. Se aparecer um positivo de novo, ele vai atacar. Aí a mãe tá na segunda gravidez de uma outra criança RH positivo. O que vocês acham que vai acontecer? A partir do momento que esse sangue da criança entrar em contato com o sangue da mãe, os anticorpos da mãe, eles passam via placentária, tá? Esses anticorpos. Eles vão vir ser produzidos em uma escala muito maior e vão passar pela placenta que já passariam normalmente e vão achar as células sanguíneas da criança aqui, onde ela entrar em contato, positiva. O que o anticorpo faz? Ataca. Então, vai começar a atacar as células da criança e a criança pode morrer. Então, a gente tem um problema. Mãe, quando a mãe ela é RH negativa e ela tem um filho que é RH positivo. O problema vai se dar quando? No segundo contato da mãe com esse RH. Tudo bem? A gente vai ter problema aqui. Qual a solução? Existe solução para isso? Existe. Qual seria a solução para esse problema aqui? Hoje, já existe um tratamento para quando a mãe negativa, ela tem um primeiro filho negativo, assim que o bebê nasce, ela recebe um anticorpo anticorpo D. Estranho, né? Mas é isso mesmo. Ela vai receber um anticorpo em que esse anticorpo vai atacar todos esses anticorpos aqui que ela produziu. Aí é como se zerasse o sistema dela para o RH e ela, na segunda gravidez, é como se nunca tivesse entrado em contato. Tá certo? Então, tem que fazer isso. Quem é negativo, a mulher que é negativa, precisa fazer isso. O teste, para saber se é positivo ou negativo, a gente usa o teste de Combs, que funciona semelhante ao teste do ABO, tá? Que a gente já viu na aula do sistema sanguíneo ABO. Vamos pensar em doador e receptor para ABO e RH? Vamos nesse esquema aqui. Nesse exemplo aqui, ó, a gente tem um indivíduo que é A positivo, AB positivo, O, lembra que o O ele tem o antígeno H, que é o antígeno de precursor, O positivo e B positivo. Quem é negativo? Todo mundo do lado de cá é positivo e todo mundo do lado de cá é negativo. Então, eu tenho A negativo, AB negativo, O negativo e B negativo. Vamos pensar, quem seria doador e receptor universal? Eu vou dar um tempinho, vocês pausem o vídeo, tentem raciocinar e falam quem é o doador receptor e o receptor e o doador universal para o sistema sanguíneo RH. E aí, pessoal, conseguiram pensar? Então, vamos ver. Quem é positivo, em relação ao ABO, a gente já discutiu na outra aula, certo? O A só pode doar, quem é do tipo A só pode doar para quem tem antígeno A.
Quem é do B só pode doar para quem tem antígeno B. Quem é AB só pode doar para quem tem o antígeno AB. E o O, que tem o H, que é o precursor que todos esses daqui de cima têm também, pode doar para todo mundo, certo? Em relação ao positivo e ao negativo, o que a gente tem aqui? Quem seria o doador universal? Aquele indivíduo que pode doar para todo mundo. O indivíduo que é doador universal é aquele indivíduo, aquele que pode doar. Vamos supor que isso aqui seja uma hemácia, que tem que ter um antígeno que todo mundo tem, que não vai causar reação de anticorpo em ninguém, e tem que ter um sistema RH que não vai causar nenhuma reação a ninguém. Então seria quem? Seria o O, seria negativo, certo? Por que o O negativo? Porque o O aqui é a substância precursora H que o A, o B e o AB têm, e eles não têm o antígeno aqui na superfície, ó, não tem, vou riscar. Se ele não tem, quando a pessoa positiva receber, não vai gerar nenhum problema para ele. Então, o O negativo é o doador universal, tá bom? Ele pode doar para todo mundo. Só que, em contrapartida, ele é muito específico, ele só pode receber dele mesmo. E quem é que pode receber de todo mundo? Quem pode receber e que não vai causar problemas de anticorpo? Seria quem? Seria quem é AB, certo? Então, o AB positivo, ele pode receber de todo mundo. Por que o AB positivo? Vamos relembrar aqui como é que é a superfície das hemácias. Ó, quem é AB vai ter o antígeno A e o antígeno B na superfície das suas hemácias, A e B, e ele vai ter o RH, a proteína transmembrana aqui. Vamos desenhar certinho. A proteína transmembrana aqui. Então, se ele recebe do positivo ou do negativo, ele não vai ter produção de anticorpos. Se ele recebe do A, B, ou AB ou O, também não vai ter a produção de anticorpos. Por isso que ele é o receptor universal. Tá certo? Para a gente compreender esse exercício, eu sugiro que vocês desenhem quem é A positivo e interpretem quem tem o antígeno e quem tem o anticorpo. A gente sempre produz anticorpo contra aquilo que a gente não tem. Tudo bem? E vamos pensar um pouquinho sobre transmissão hereditária dos alelos. Vamos pensar. Segundo a lei de Mendel, lembra da aula? A gente tem 2 genes independentes. Vamos desenhar aqui a segunda lei de Mendel rapidinho, ó. 2 cromossomos. Vamos supor que aqui a gente tem o alelo A e o alelo O. E aqui a gente tem um outro sistema, que é o sistema RH, ó, com 2 alelos, 2 genes independentes, ok? Com 2 características diferentes. É tudo tipo sanguíneo, mas o gene A, o fenótipo A, é totalmente independente do fenótipo RH, tá bom? Vamos supor assim, temos um indivíduo A positivo com um indivíduo A positivo. Eu queria saber a proporção fenotípica da prole, ok? Então, tem que fazer aquele quadradinho de Punnett e pensar na segunda lei de Mendel. Podem pausar o vídeo, tentar fazer e depois a gente volta com a resposta. E aí, conseguiram fazer? Olha só. Então, quando a gente faz, ó, quais são os gametas desse aqui, do homem, por exemplo? A com D, Azão com Dzinho, né? Vou fazer uma seta aqui. Ou Ozão com Dzão, Ozão com Dzinho. E como a mulher tem o mesmo fenótipo, a gente segue a mesma coisa. Esse gene pode passar com esse ou esse aqui, e o do O pode passar com D. Dúvidas, só a gente relembrar a aula da segunda lei de Mendel, que já está postada lá no nosso canal IFES Online. Então, nós temos aqui, ó, 4 possíveis gametas desses indivíduos heterozigotos e temos esses fenótipos aqui. Então, que fenótipo nós temos? Nós temos 9 indivíduos, ó, é a mesma proporção fenotípica de Mendel.
9 indivíduos que vão ser A positivo. 3 indivíduos, ó, tá vendo? AO, desinho, desinho, AA, desinho, desinho e AO, desinho, desinho, ó. 3 indivíduos A negativo. 3 indivíduos que é O positivo e 1 indivíduo que é O negativo. Então, segue a proporção de Mendel para cruzamento de 2 indivíduos heterozigotos. Tudo bem? Dúvidas da segunda lei? Acesse o vídeo da segunda lei de Mendel que está lá no nosso canal IFES Online. Muito obrigada, espero que tenham gostado e aprendido e até o próximo vídeo.